Nesse episódio de Histórias de Lamparina falaremos de uma das principais celebrações da Casa das Ideias, como Marvel se tornou quase um experimento histórico, a sua semelhança com um dos principais livros que revolucionou a historiografia, e claro, todo o contexto do ano em que ela foi publicada pela primeira vez. Eu sou o Lucas Wagner e esse é o Cultura de Lamparina, um canal de cultura pop e ciências humanas em um só lugar. Se você caiu aqui de paraquedas é porque você gosta desses assuntos, então já deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Marvel foi publicado pela primeira vez em 1994, há pouco mais de 30 anos. Foi escrita por Kurt Busiek, também conhecido pela série em quadrinhos Astro City, e desenhada pelo incrível Alex Ross. Você conhece os traços dele muito bem lá dos créditos do primeiro filme do Homem-Aranha, lá com o Tobey Maguire, ou talvez do Reino da Manhã, que foi uma publicação feita pela DC. Marvel Zero talvez a primeira grande saga dos dois autores, e o trabalho foi tão bem feito que é uma das HQs que muita gente indica aí para ser a sua primeira leitura sobre os super-heróis. Inclusive ela foi a primeira leitura de quadrinhos minha e do meu irmão, voltada aí para essa área dos super-heróis, e ela chegou também a ganhar aí vários prêmios Eisner, que são os Oscars dos quadrinhos. Principalmente por conta das artes do Alex Ross, que tem aqueles painéis gigantescos bem realísticos, que muita gente que é apaixonado por quadrinhos acaba emoldurando na parede da sala. A história da HQ é sobre um fotógrafo, que não é o Peter Parker, e que testemunha o surgimento dos principais heróis da Marvel. Ela vai do surgimento do Tocha Humana original lá em 39, até os mutantes dos X-Men. A jornada desse Phil Sheldon, desse humano mortal aí entre vários deuses que aparecem do nada em Nova York, enfrentando vários vilões e destruindo muito a cidade, é simplesmente fantástica. É como se a Marvel usasse uma abordagem histórica conhecida como micro-história para desenvolver esse enredo. A micro-história foi criada e apresentada pela primeira vez nesse livro do Carlo Ginzburg, O Queijo e os Vermes. Fruto de toda uma reformulação científica na história, que mudou toda a abordagem que era feita sobre os documentos desde o século XIX. No século XIX, a história era feita justamente com documentos oficiais do Estado e que buscava a verdade com aquele V maiúsculo, sempre buscando analisar os grandes acontecimentos junto aos seus grandes personagens, como Napoleão, César, entre outros. O Ginzburg rompe com isso, justamente trazendo a história de um moleiro que foi preso pela Inquisição por acreditar que o mundo tenha sido criado a partir de um queijo e os vermes nele. Esse moleiro era semi-analfabeto e o Ginzburg acaba conseguindo, por meio da história dele, analisar todo o processo da Inquisição, além de buscar entender como o conhecimento se espalhava na Idade Média. É um livro que eu recomendo bastante que vocês leiam, que é O Queijo e os Vermes, do Carlo Ginzburg, do qual ele parte do micro, da história de um homem, para analisar o macro, que é a história dos acontecimentos aí envolvendo a Inquisição. E claro, toda a sociedade medieval. É mais ou menos, com muita simplificação, que o Kurt Busiek fez em Marvels, partindo da vida de um fotógrafo fictício para analisar aí toda a história da Marvel, todos os acontecimentos envolvendo os grandes personagens, que são os grandes heróis. Ela acaba servindo como uma grande celebração da história da Marvel como um todo, em um período que a marca estava aí quase que beirando a falência. Durante os anos 90, os quadrinhos da Marvel já não estavam vendendo tão bem, muito por conta da crise que acontecia lá nos Estados Unidos desde a década de 80 e péssimas escolhas editoriais. Eu já falei dessa fase bem ruim da Marvel em um outro vídeo de Histórias de Lamparina, no especial dos X-Men de 60 anos, no vídeo que fala da queda da Marvel e os seus filhos longe de casa, né? Justamente os filhos do átomo. Naquele vídeo eu dou um pouco mais aí de detalhes sobre essa crise, que fez com que a Marvel vendesse os direitos cinematográficos dos seus principais personagens, incluindo os X-Men, para estúdios aí como a Fox e a Sony. Voltando para o contexto dos anos 90, lá em 94, no ano da publicação de Marvels, saía Forrest Gump, o Máscara, o Corvo e Ed Wood. Tem uma pegada muito parecida com Marvels, que é voltada para uma pessoa que conta aí uma história gigantesca, ou faz parte de um cenário maior, ou tem alguma coisa atrelada aí aos quadrinhos como o Máscara e o Corvo. Em Forrest Gump, como você pode lembrar, é um personagem que vai vivendo os principais acontecimentos da história dos Estados Unidos desde a década de 60. E Ed Wood, que é um filme sobre um cineasta bem fracassado, foi o primeiro criador aí de filmes trash da história de Hollywood, que mostra bem os bastidores de Hollywood e como o sonho de ser um cineasta é difícil de ser atingido lá. 1994 também foi o ano da lista de Schindler no Oscar, da morte do Ayrton Senna e claro a vez que o Brasil foi tetracampeão de futebol masculino. Foi um ano que foi marcado pela gestão Bill Clinton, da clara política de expansionismo americano e o início daquilo que se tornaria mais tarde a Guerra ao Terror. Ou seja, foi um ano bastante movimentado tanto na área política quanto na área do entretenimento. E Marvels é fruto de todo esse contexto. A história é muito boa, ela é muito fácil de ser lida, muito bem cadenciada entre cada fase da Marvel. Você acaba se importando bastante com a história do Phil Sheldon, além das batalhas de grandes proporções em Nova York. Nosso vídeo fica por aqui, nos siga nas nossas redes sociais. Talvez não sejamos um farol para o mundo, mas preservamos a fagulha do conhecimento. Tchau!